Aí você diz o seguinte, agora tem mecânica quântica, eu quero dar uma descrição relativista, eu quero manter essa relação entre o observador e observando o sistema quântico. Tem que ter spin. Ou seja, o spin aqui, claramente, ele é uma demanda do espaço-tempo. Você quer um sistema quântico passeando no espaço-tempo de Minkowski com simetria relativista, esse sistema quântico tem spin. Eventualmente pode ter um alto valor, número zero, spin zero, ok. Mas a priori ele está descrito com um grau de verdade de spin mesmo, intrínseco. Ok? Aqui não é subsidiário, aqui você não tem escolha. Não é, passou lá no magneto, tem que botar, não é não, pô, não interessa magneto. Tá certo? Aquilo que é a menor representação possível do estado físico quântico, se você quiser falar de um objeto que tem a massa, tem que ter spin. Ok? Tem que ter a noção de spin. Pode até valer zero, mas tem que ter a noção de spin. Certo? Esse spin aí surgiu com o grupo de Fermat, né? Esse spin surgiu do espaço-tempo. Esse spin surgiu com um grupo de isotropia associado a um camacim. Não, mas certo? Na verdade, ele surgiu do grupo de Lorentz. Não necessariamente com Lorentz. Eu falo de Poincaré porque Poincaré está associado, não está, é inevitável você falar de Poincaré, porque ele está associado a esse pezinho aqui. Esse pezinho aqui, ao mesmo tempo, ele é o quadrado desse cara, mas ao mesmo tempo ele é um alto valor do operador de PI, do operador de translação. Mas é porque eu tinha. Então, sim, veio do grupo Poincaré. Poincaré, ou o Lorentz também pode ser, né? Ou só Lorentz, pode ser? Olha só, o Lorentz me deu o grupo de isotropia que introduziu o spin. Ok? Mas por enquanto, o grupo de isotropia é este e demanda spin, porque este cara daqui tem um alto valor da translação, do setor, tanto de Poincaré propriamente dito, tá certo? Que não é zero. Essas coisas estão misturadas. Certo? O spin, na verdade, vai aparecer no grupo de isotropia, ou little group, como se fala, tá certo? Ou seja, ele vai aparecer como subgrupo do próprio ortógono, está lá dentro do grupo de Lorentz. O spin apareceu por aí. Mas o spin apareceu por aí porque eu pedi que esse quadro momento tivesse um alto valor do operador, do Casimir associado, enfim, do operador de translação que fosse não único. Tá? Então, assim, é o grupo de Lorentz provocado pelo grupo Poincaré. O Poincaré encheu o saco dele, falou, eu quero massa, eu quero alto valor no nulo. Aí o grupo de Lorentz tem que se recolar e aí para o chão. Esse spin ele aparece também, ele pode aparecer mesmo no grupo de garoto também. Você pode dotar. Não, ele não vai aparecer no brasileiro, tudo bem, você pode dar a relatividade galileana, você pode, claro, fazer uma simetria com rotações, não tenho dúvida nenhuma disso, ok? Mas você não precisa, para toda vez que você vai escrever um movimento galileano, ter necessariamente a ideia de uma rotação embutida ali. Aqui eu estou dizendo que no estado quântico, se você quiser representar, esteja associado a um objeto de massa diferente de zero, quiser representar uma transformação de Lorentz, tem que ter spin. O que eu estou dizendo aqui é muito grave. Ok? É trágico. O spin é o fruto do espaço-tempo, é isso que eu estou dizendo. Ponto. Espaço-tempo, mas. Espaço-tempo externo, isso aqui impõe spin. Não depende do grupo de simetria. Então, o grupo de simetria. O grupo de simetria que está me interessando aqui é o de Lorentz. Aí você fala ali sobre se o Galileu já é suficiente para aparecer. Não. Aí está dizendo que é. Você pode falar de noção de spin clássico, isso existe. Certo? Isso existe. Mas não é esse cara que está aqui. Esse cara está aqui, ele é imposto, você não tem como falar dele se quiser representar o grupo de Poincaré. É porque, claro, aqui o Little Group, se você quiser, o grupo de isotropia, é o grupo de rotações. Aí está todo mundo tentado a dizer, isso já estava presente lá no Galileu. Muito bem. O próximo exemplo, que não vai dar para fazer hoje, o próximo exemplo vai ser um K2 igual a M2 igual a zero. Vai ter um outro grupo de isotropia, vai estar associado a uma outra camada de massa, com outro representativo. Ok? Não vai aparecer exatamente noção de spin, vai aparecer uma noção inteiramente análoga, que é a noção de helicidade, que é uma projeção, na verdade, do spin ao longo do momento.
certo? E ela tem que estar lá, senão, mais uma vez, você não pergunta ao outro observador como é que ele enxerga o estado quântico de um objeto que tem massa igual a zero. Você precisa desse conceito de cidade para apresentar. Agora eu quero ver Galileu responder. Ok? Porque agora é massa zero. Em massa zero, o grupo Galileu ele é, se você quiser, o grupo de simetria lá da mecânica newtoniana. O mecânico newtoniano não sabe o que fazer com massa zero, é consistente. Então, assim, tem uma coisa para... Você até pode falar do spin clássico, etc. Claro, é só 3 rotação no mundo Galileu, qual for a sua vontade. Mas o que eu estou dizendo é, há um número quântico obrigatório que vem do espaço-tempo de Minkowski, que seja para massivo, não massivo, o que você quiser inventar, tem que estar presente a priori. E não para cada caso, se colocar no experimento, etc., vai ter que se manifestar. Não tem isso, está lá. É constitutivo, está. Ok, está lá, a gente não. Tá? Enfim, você pode apelar com uma presença do grupo de rotações como simetria de Galileu, evidentemente que pode. Certo? Mas eu estou falando mais do que essa questão formal de achar lá um grupo de rotação. Ok? Eu ia fazer outro exemplo, hoje não dá, essa discussão é muito boa. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Professor, a questão agora é a seguinte, eu falando do Galileu. A princípio eu poderia fazer um espaço de Hilbert ter a simetria de Galileu. Faz isso em mecânica quântica como relativista. Isso não aparece algo análogo a isso. Não. Não. Você pode definir. Sim, mas eu estou querendo entender qual foi o ponto crucial que diferenciou as duas situações. Porque o grupo de Galileu, na verdade, é bem parecido com o Lorentz em termos gerais. Né? Só tem, claro, algumas mudanças significativas, mas são grupos parecidos. Mas talvez esses parecidos são suficientemente diferentes. São bastante diferentes, mas não apareceu algo análogo a isso. Então, o que fez o grupo de contrarreste tão especial para um zero? Estou tentando entender. Eles são para aplicar isso em mecânica clássica, isso não vai ter esse efeito. Mas eu estou aplicando no espaço de Hilbert, uma estrutura abstrata própria da mecânica quântica, e juntando as duas coisas deu isso. Isso. Eu estava tentando entender qual é a característica chave que levou a isso. Eu não sei exatamente se eu entendo a sua pergunta, porque para mim, assim, o fato de a gente estar construindo essa coisa, se abordar suficientemente construtiva, está deixando claro que se você não tiver isso daí, você não consegue representar esse cara aqui, ponto. É uma condição para que você entenda o que quer dizer essa atuação em cima desse estado daqui. O fato é que se você estiver fazendo uma transformação que não seja uma transformação de Lorentz, com a generalidade toda que a gente vai querer, esse cara daqui, no princípio, ele não tem que estar aqui. Ele pode estar no caso particular, mas ele não tem que estar aqui. Certo? E aqui não tem jeito. Por quê? Uma vez. A gente só consegue representar essa atuação aqui através do grupo de isotopia. Dessa maneira que aparece aqui. Ok? Agora, o grupo de isotopia, por sua vez, a maneira de você representá-lo aqui, ele necessita que você fale de operadores de momento angular. Seja para esse caso massivo, como vai ser também, só que aí a álgebra não é só 3, mas envolve rotação também. No caso não massivo. O caso não massivo não tem mais nada a ver com o grupo de Galileu e suas motivações, etc., porque massa igual a zero está fora do escopo da mecânica newtoniana e do seu grupo de covariância do grupo de Galileu. É isso, é um grupo de covariância da mecânica newtoniana, assim como o grupo de Lorentz é um grupo de covariância da eletromagnetismo. Ok? Num caso ou no outro, você é obrigado a falar de momento angular. Na próxima aula a gente vai fazer o K2 igual a zero, vocês vão ver, a gente continua tendo que falar de momento angular. Obrigado a falar de momento angular. Essa é a diferença fundamental. Ok? Essa obrigação de falar de momento angular, coisa que, e momento angular em situações que o seu representativo está incluso. O momento angular é intrínseco, o momento angular que não é um giro formal, digamos assim, no espaço-tempo.
certo? É constitutivo desse espaço, esse estado. Esse estado tem que ter embutido dele essa definição de propriedade e transformação. É exatamente o que a gente está falando. É como você dizer o seguinte: eu posso fazer mecânica newtoniana com um trivetor. Ok, pode. Claro. Se o objeto matemático suficiente é esse, é um trivetor. Ele pode ser um quadrivetor? Pode, vai fazer uma conta no R4, no R5, no que você quiser. Ok? Mas você pode fazer com um trivetor. Se você for trabalhar no espaço Minkowski, você não pode fazer se o que você pretende fazer é tornar, né, aquele grupo que você está trabalhando ali, que é o grupo Lorentz, um grupo de covariância do que você está fazendo, da montagem que você está fazendo. Não pode, está proibido. Você é obrigado a agregar mais uma dimensão, que é a dimensão do tempo, com aquela métrica, com aquela relação de métrica particular. E mais ou menos a mesma coisa. Se você é obrigado a introduzir a noção de uma resposta, um número quântico associada à projeção do momento angular, se você quiser falar desse objeto aqui. Ah, não é um vetor. Claro, não é um vetor. É um estado lá, um pertencente lá ao espaço Hilbert. Mas ele tem uma característica tensorial entre 30 aspas, para que eu saiba fazer a transformação, que obriga ele a ter isso aqui. Esse mesmo cara, você faz exemplo, por que você está falando da mecânica quântica na relativista? Porque o grupo de Galileu não obriga ele a ter isso aqui. Eu sei fazer a transformação, ele já é tensor, digamos assim, para o grupo Galileu, sem essa obrigatoriedade desse cara. Ele não é, entre aspas, tensor para o grupo de Lorentz sem esse cara. Assim como um trivetor não é tensor para o grupo de Lorentz, mas é para o grupo de Galileu. Então tem uma estrutura a mais aí que você tem que adicionar para que você entenda como é que o objeto se transforma. Se você souber como ele se transforma, esse objeto é intratável. Certo? Se você souber como ele se transforma, perante uma transformação que não tem o menor interesse que você está querendo escrever, tudo bem, paciência. Mas se essa transformação pretende ser uma simetria do teu problema, vai definir a sua física, você precisa saber como é que ele se transforma. Você vai colocar numa forma tensorial, entre aspas, mais uma vez, perante aquela transformação. Então o grupo Lorentz obriga você a ter isso daqui. O Galileu não obriga, você pode ter, mas ele não obriga. O que tornou o grupo Lorentz a ter essa propriedade de obrigar? Essa quarta componente daqui para lá. Porque mistura E espaço exatamente. E com aquela noção de métrica, né, pseudo-euclidiana. É a quarta componente. É o espaço-tempo. Mas isso que eu estou querendo falar, e você agora talvez tenha puxado esse filho dela de uma maneira um pouco mais própria, eu estava fazendo um drama. Mas é o espaço-tempo. É o espaço-tempo que obriga esse cara para cá. Obriga. Misturar coordenadas espaciais contemporâneas com as mudanças coordenadas que Obriga. Esse momento angular ele obedece a mesma aula do grupo momento Ele é um momento angular. Ele não é outro angular, ele é outro. Assim, mas ele é relacionado com a gente ali pegou a camada zero, né? O zero e a espacial não tem nada. É só um representativo. Tem outros caras aqui que Mas ele tem. não é um momento angular intrínseco. Vários outros caras aqui que tem componentes espaciais. Mas ele não é um spin, esse daqui, esse tal de spin. Ele é um momento angular intrínseco. Spin, pois é. Então, mas a gente sabe que o momento angular, embora o momento angular e o orbital e o momento angular de spin, eles têm a mesma órbita, mas eles são diferentes, bem diferentes, né? Um é quantizado e o outro não, né? E então, Os dois são quantizado. o momento angular também, né? Mas eles são diferentes, né? Qual a diferença entre o momento angular orbital, que é quantizado, e o momento de spin? Os dois são quantizados. Não, tudo bem, nesse parte os dois são, mas qual a diferença? Eles são diferentes. A diferença é exatamente com isso, porque um tem a ver com o movimento, com a evolução no espaço e no tempo do seu objeto que você está descrevendo aí, o elétron, o que quer que seja, que é o orbital, e o outro não precisa disso para estar lá presente. Justamente, esse representativo aqui, você está tomando uma parte de massa M do seu professor repouso, não tem ninguém girando daí, não é Com óbvio. relação a efeito, são iguais. Sim. Com relação a causa, não se sabe, rotação, o outro. Tá lá, é constitutivo. É isso aí. Então, é isso que Ele tem que estar lá. Tem como chegar aqui, são diferentes aqui, já aqui? Não. Eu cheguei aqui, o orbital precisa que esse troço seja diferente de zero. Não posso falar momento angular orbital se isso aqui é zero. Não tem momento angular orbital para aqui. Não, tá. Mas tem aquele ali. Mas mostrou, mas eu poderia dizer, os dois são equivalentes, são iguais, são a mesma coisa.
Mas por que você estaria dizendo isso? Só com vontade de dizer Porque, assim, que os dois são momentos angulares? não, porque assim, tá. Porque está claro que não são. Não, porque assim, o momento de spin, o angular spin, ele existe e caracteriza de uma parte de dentro. O elétron tem spin no meio, ele sempre tem spin no meio, acabou. Certo? Mas ele pode ter um momento angular orbital diferente, variando, né? Dependendo de quais condições que ele vai estar no espaço lá, no campo magnético e tudo mais, ele pode ter um campo, ele pode ter um momento angular orbital diferente. Mas o spin dele sempre vai ser o mesmo. Então, onde é que a gente vê, os heptácticos já poderia ver isso, os âmbitos ainda, vê que esse momento angular aqui é uma característica difícil que não pode mudar, não pode mudar outro. Não, na verdade, essa pergunta é boa, porque assim, eu vou contar, isso que você falou, o spin dele é meio. Como é que eu sei que o spin dele é meio? Certo? Eu sei que ele tem que, se eu fizesse, é que isso aqui surgiu depois de se ver o elétron, evidentemente. Esse formalita surgiu depois de se ver o elétron. Ok? Não está dando antes não. Mas vamos supor que esse formalismo precedesse a descoberta do elétron, precedesse Stern-Gerlach. Vamos supor que precedesse. Ok? Então, nesse caso, eu saberia que teria que ter um troço aqui. Mas que esse troço é meio, ou seja, que o J é meio, porque cadê o sigma? O sigma varia de menos J a mais J. Certo? Sem experimento tipo Stern-Gerlach, eu não sei que esse sigma aqui só tem dois valores. Tá certo? E, portanto, que esse J tem que ser meio. Ok? Menos meio mais meio. Como ele vai de 1 em 1, se for menos 1 já teria o zero no meio do caminho, seriam 3 valores. Ok? Então é verdade. Nesse sentido, eu sei que ele é meio experimentalmente mesmo. Eu sei que o spin é meio experimentalmente mesmo. Não tem como saber. Isso aqui foi feito a posteriori, esse formalismo é construído a posteriori, mas confirma isso. Tem que ter um spinado, tem que ter uma noção de spin. Se isso fosse feito antes, eu poderia dizer o seguinte: joga um cara de momento angular orbital zero no magneto, vai abrir. Eu não sei do que vai abrir, mas vai abrir. Ok? Vai abrir, já sei que vai abrir. Ok? Isso é basicamente o que eu quero dizer. Então, você tem razão no fato de que se esse cara vai assumir valor mais meio, menos meio só no caso elétrico, isso é experimental. Não tem como dar aqui sem isso. Ok? No orbital ele pode se compor, etc., para assumir os valores. E também. Tá. Bom, vamos lá, a gente não vai fazer mais nada, só para fazer uma pergunta, que é a seguinte. Tá bom, eu tenho agora, a partir de agora, eu declarei, estou tirando a barra em cima, pode ficar com barra todo, tá? Caiu a barra, mas é essa base. Certo? Caiu a barra, caiu a barra. Não caiu trema, então pronto, é forma ortográfica na base da gente, caiu a barra. Não tem mais barra a partir de agora, mas é a base da base. E, enfim, a baiana cansou do tabuleiro e tirou o da cabeça. Então, esse cara daqui agora está representando para mim uma partícula, eu vou usar esse nome a partir de agora, é fundamental, eu vou explicar esse fundamental, de momento D, massa, claro, eu vou chamar massa M2, né, P2 igual a M2, como é que é massa registro, não importa, tá certo? Spin J, tá certo? E projeção de spin sigma. Eu quero dizer esse estado ele está com o menor conteúdo possível para que eu possa representar o grupo Poincare no espaço. Certo? Nesse sentido que eu estou chamando de partícula fundamental. Ok? Mínima informação necessária a representação da letra do corrente da representação de Poincare no espaço lúdico. Eu não estou dizendo que essa partícula é uma partícula elementar, que esse estado representa uma partícula elementar, no sentido que não tem a sua estrutura. Eu não estou dizendo isso, pode ser um átomo. Ok?
Estou dizendo que ele tem o mínimo conjunto de números quânticos que me possibilita representar a contrarrede. Esse sentido é fundamental. Menos do que isso, eu não consigo representar uma contrarrede espaço. Esse cara me serviria como uma base que me permitisse representar uma contrarrede espaço. Ok? É isso que eu quero dizer que ele é, e a partir desse momento nasceu a nossa ideia de partícula. A partícula é aquilo que é descrito, é o grau de liberdade que é descrito no objeto daquele tipo aí. O habitante do espaço, ele com essas características. Partícula quântica relativista. Bem entendido. Ok? Muito bem. A pergunta que ele vai fazer agora é o seguinte: por que isso aqui, ó, spin meio, isso aqui é o J, projeção de spin meio. Bom, spin meio, elétron. Vou botar P aqui também, só para manter a maneira como a gente está representando P. Eu acrescentei a noção de J aqui, tá certo? E coloquei sigma como projeção valendo meio. Então isso aqui, ó, é um elétron, se você quiser, polarizado com spin para cima, se você quiser. Ok? Isso aqui, ó, si, P, J valendo meio, sigma valendo menos meio, que é outra possibilidade. Isso é outra partícula ou ainda é um elétron? Pergunta: por que eu considero que um elétron com projeção de spin mais meio não é uma partícula diferente de um elétron com projeção de spin menos meio? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem a ver com o que você está falando. Tem a ver com o que eu estou falando. Fala, repete, Cláudio. Vai ficar na mesma orbital, eles têm dois com contrário. E daí? Ele não viveu na mesma orbital. Então talvez esse orbital fosse constituído de duas partículas diferentes. É princípio de fusão de Pauli. Mas talvez eles tivessem, os orbitais fossem feitos de partículas diferentes. A gente quando muda algum número, com alguns números quânticos, por exemplo, a gente tem uma partícula que tem exatamente os mesmos números quânticos da outra, mas a carga é trocada. Só a carga, o número quântico é trocada. Isso é uma antipartícula, não é isso? É outra partícula. Se aniquila com ela, ela Quando você faz uma transformação lógica, duas componentes se misturam. é isso. A resposta é essa. É porque você chamar isso aqui de uma partícula independente desta daqui não é um conceito invariante Lorentz, covariante Lorentz. O que o Ivan Giancovalia foi o seguinte: esse é o ponto. Suponha que você tem esse estado aqui originariamente, agora faz um de lambda em cima dele. Isso aqui é J, a gente não tem usado isso aqui como ponto presente. P sigma. A gente sabe como é que é isso, né? Isso aqui descrito de maneira genérica seria: tem falta de normalização, não sei o que, falta de desdém disso. Aqui você teria alguma combinação binária que aparece coeficiente, seja um D de sigma linha acima, não é isso? Um psi de lambda P sigma linha, basicamente é isso. Ok? Então o que você está fazendo? Você está fazendo uma combinação linear com todos os valores possíveis dessa projeção de spin, que a gente aprendeu que agora é a projeção, é o J3, isso. Ok? Então isso aqui seria alguma coisa vezes um coeficiente, pouco importa, não proporcional. Ok? Mas aqui apareceria, vamos chamar assim, D. Esse cara está fixo, é meio, isso aqui é o sigma, não é isso? Si, P, sigma, está aqui o sigma. Então é meio, mas o sigma linha pode valer meio mesmo, essa função de lambda de meio, os coeficientes. Né? E aqui apareceria o psi, lambda P, vírgula, se eu usei sigma linha valendo meio, aqui eu uso valendo meio. Né? Mas, agora o outro coeficiente, em que sigma linha assume outro valor possível, quer dizer, menos meio, tá ok? Meio aqui era o cara de partida, e aqui vai dar psi lambda P de meio. Esse é o resultado da transformação, uma transformação do grupo de Lorentz em cima desse cara. Está gerando
ele, certo? A menos de ter mudado o momento, mas tudo bem, certo? É a mesma componente na projeção, mas está gerando também o que seria a outra partícula, se você disser que se eu tiver projeção para cima é uma partícula, se tiver projeção para baixo é outra partícula. Eu estou perguntando aqui qual é a diferença de serem dois valores possíveis diferentes do número quântico do mesmo ente ou serem dois entes diferentes. A pergunta não é boba. Quando a gente fala que o número quântico é a carga, são dois entes diferentes, partícula e antipartícula. O número quântico aqui, a projeção do spin, aparentemente não. São dois valores possíveis de projeção do mesmo ente, dois estados do mesmo ente. Ok? Porque está aí, é o que vai vir previsto aqui. Se para um observador eu tenho um cara com uma projeção meio, para um outro observador, é isso que isso aqui implementa no espaço Hilbert, que um outro observador com movimento relativo constante V, um outro observador, eu vejo o estado misturado, e tem tanto spin para cima quanto spin para baixo. Então, se eu insistisse em dizer que isso aqui são partículas diferentes, eu estaria dizendo que num referencial eu tenho uma partícula, no outro eu tenho duas. Então eu estaria criando, apenas por um movimento relativo constante, eu estaria perdendo a robustez do sentido da noção de partícula. Porque basta me mover com relação a você, você vê uma, eu vejo duas. É claro, ou três, ou quatro, ou cinco. Aqui são duas porque são dois estados. Se eu tivesse a projeção de spin que fosse 2J mais 1 valores, um cara veria uma partícula, o outro veria 2J mais uma partícula, e a noção de partícula não seria uma noção razoável dentro de um ambiente com simetria relativista. Seria uma ilusão de observação. Efeito cachaça. Acontece o efeito cachaça no espaço-tempo, chama-se efeito Umbu, mas aí a separação entre esses dois observadores tem uma aceleração entre eles, relativo. Ok? É claro, não estão mais falando no sentido não estão querendo mais tornar uma simetria a relatividade restrita. Estão falando já da relatividade geral, estão falando de uma outra situação. No âmbito da relatividade restrita, a gente quer manter caro esse conceito de partícula. Não dá para manter caro o conceito de partícula se essas duas projeções implicarem em partículas distintas. Isso não é invariante de Lorentz. Ok? Tem que ser a mesma partícula, onde na verdade eu saí de um estado para outro estado. Mas já era uma partícula, continua uma partícula. Mudei de estado, eu espero. Mas a aceleração constante também está sinalizada dentro da relatividade restrita. Aceleração constante não. Porque a aceleração própria constante não consegue fazer não tem um efeito gravitacional nisso. Ela é localmente invariante. Não, localmente. Mas ele está justamente pensando no princípio de equivalência que te remove qualquer noção de curvatura do espaço-tempo. É isso? Sim, mas com a aceleração constante em todos os pontos, não tem. Não, se for em todos os pontos ao mesmo tempo, é mais local. Se for constante em todos os pontos, Ainda é mais local. Você está vendo em poros porque você está no referencial localmente inicial. É disso que você está querendo falar. isso. Então, mas ele não pode ser todos os pontos. Tem uma vizinhança além de você ver isso. Não é para o seu espaço inteiro. Não, na verdade, acho que é porque se tiver uma aceleração constante, só vai mudar para a métrica de Hindler, mas a métrica de Hindler é conformemente plana também, não é? Não, mas fica plano. Mas não é mais a métrica de Minkowski. Sim, mas tanto a métrica de Minkowski quanto a de Hindler, elas não descrevem. Ambas é para o espaço plano. Sim, sempre Mas não são a mesma. Mas não são mesmo. Pois é, mas na métrica de Hindler não tem nenhuma gravitação, né? nos espaços acelerados depende desse nível de ordem. Pois é. Se você quer botar para o espaço inteiro, você não está mais falando de horas. Você pega Você não está mais falando de horas. Tem de outra coisa. Eu posso cobrar você se eu colocar em termos só no espaço tangente só, mas se colocar no espaço inteiro, você não está mais falando de horas. É outra história. Aí você teria que refazer tudo isso que a gente está fazendo para esse seu outro grupo de simetria. Ok?
não é mais Lorentz. O que é caro aqui para a gente é representar Lorentz com simetria. E aí isso aí, por exemplo, não pode funcionar no separador de dois entes diferentes. Se você falar de conjugação de carga, aí você pode separar com dois entes diferentes. Alguém pode perguntar o seguinte, mas vem cá, eu não posso falar de carga elétrica, uma abordagem de Kaluza-Klein, não sei o quê, ou na verdade ser um momento compacto, com uma nano no espaço, com geometria cilíndrica? Pode. Poder pode. Mas é mais uma vez você não está falando propriamente de Lorentz. Você perdeu esse conceito. Eu sempre posso abrigar essa discussão aqui, eu sempre posso suspender essa discussão, montar um espaço, tá certo? E montar, portanto, um grupo de covariância para aquele espaço, onde eu possa mudar de ideia. Não, isso aqui está bom, podem ser duas partículas diferentes, ou carga diferente tem que ser a mesma partícula agora, porque no fundo é a mesma situação, mas não é o grupo de Lorentz. A gente não está falando do grupo de Lorentz. É restrito aqui, né? No sentido da restrito e no sentido da discussão mesmo. Não está fazendo a discussão mais ampla possível, não. A gente é ambicioso, mas não é tanto por enquanto. Tá? Vai dar uma trabalheira, e essa trabalheira é só para representar o grupo de Lorentz no ambiente quântico. O que eu posso dizer para você, em defesa disso que está se fazendo, ou se você quiser em ataque, é que o modelo padrão é baseado nisso. E ponto. Tá? Então essa construção que pode parecer, poxa, mas eu quero falar do espaço Riemann, poxa, mas eu quero falar... realmente a gente não está abrindo para isso. Mas isso que está aqui monta o modelo padrão. Tá? Tá bom, gente? Então a gente vê o K2 igual a M2 igual a zero na próxima aula, para mostrar que continua presente a evolução de tudo. Ela está sempre lá.